Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 6, Compromisso afetivo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, o guardião da integridade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas, verdades torcidas para convencer, né? Diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, porém, como determiná-lo com exatidão? Onde ele começa? O dever principia sempre, para cada um de vocês, no ponto em que ameaçam a felicidade ou a tranquilidade do seu próximo. Acaba no limite que não deseja que ninguém transponha com relação a vocês. Ou seja, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você, né? A minha liberdade de ação tem um limite, né? Ela termina quando eu invado o limite do meu próximo, né? Bom, esse item, né, é o item número 7 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, menosprezado, sem respeito, cobre o mundo de vítimas. Quem estude os conflitos do sexo na atualidade, isso ele está falando nos anos 70 da Terra, na atualidade da Terra, né? Admitindo a civilização em decadência, apenas examinando os absurdos que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo, até agora, são de todos os tempos na vida planetária. Assassinatos praticados em nome do amor, pessoas abandonando o lar em nome de uma paixão e outras tantas práticas em nome do amor, né? Gerando consequências que desequilibram o outro ou os outros, porque às vezes envolvem os filhos, outros parentes, enfim. Emmanuel está dizendo que essas pessoas ainda não entenderam que colhemos o que plantamos, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo o que eu fizer para o outro, né, que eu fizer o outro sentir, eu vou sentir em algum momento. Se forem bons sentimentos, maravilha, mas se forem sentimentos de sofrimento, precisamos estar preparados para esse sofrimento que nos atingirá. Não adianta dizer o que eu fiz para merecer isso. Fez. As leis do universo nos esperarão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos uns aos outros como nos amamos. Então, mais uma vez, né? Se a gente não se ama, a gente não sabe amar o outro. E aí a gente machuca o outro e se machuca. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Não se brinca com o sentimento alheio. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, inúmeras vezes disparamos na direção do narcisismo. Ama a si mesmo, mas não ama seu semelhante. E
estirados na volúpia do prazer estéril, prazer sem sentido, né? É prazer que não leva a nada. Espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com o vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Então, quantas pessoas são levadas a cometer suicídio por ter sido usado pelo outro? Quantas pessoas são responsáveis pela destruição de lares? Quantas pessoas carregam traumas pelo abandono daquele que não respeitou o sentimento alheio? Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Então, toda vez que os dois seres aceitam trocar energias sexuais, fecham um circuito onde um alimenta o outro de energias espirituais. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo. Seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se possa prever o seu descontrole, que muitas vezes raia na delinquência. Então, causa lesões psíquicas, espirituais no outro, porque ao romper o circuito de alimentação de energias espirituais, aquele que é deixado pode não conseguir se sustentar em seu equilíbrio emotivo e parte para os vícios, parte para fazer o mesmo com outras pessoas ou até parte para o suicídio. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por si próprio, debilitando-se ao seu caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que acarretará para o futuro. Vai levar as consequências daquilo que causou no outro. Sabemos que a justiça humana impõe punições para os atos de pilhagem, roubo, extorsão, na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, os legisladores terrestres um dia também perceberão que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se instale nas suas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Novamente, ninguém escapa da lei de causa e efeito. Daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pelas contabilidade dos princípios de causa e efeito. Nesse sentido, estaremos sempre reencarnando até exonerar o próprio espírito
das mutilações e conflitos colhidos no clima da irreflexão. Aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia, através do estudo das penas e sanções a serem aplicadas, sem cárcere aparente. Nosso corpo físico é um cárcere, né? Que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Ou seja, se eu mutilei psiquicamente alguém, virei no corpo físico mutilado psiquicamente, com transtornos de sexualidade, com transtornos mentais, até nos exonerarmos, nos libertarmos daquilo que causamos no outro por irreflexão, aquilo que causamos por irresponsabilidade, por leviandade, por infantilidade. E assim, Emmanuel termina mais um capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.